que é a adolescência, o que se sofre, o que se pensa, o que se sente. A adolescência é um fenômeno recente, não terminou de acontecer. Começou no pós-guerra e desde lá, essa forma de ser jovem, que mudou radicalmente o mundo porque ela inverte a posição de saber. Como é que você vai viajar sem dinheiro? Não, diga! Isso é problema meu! Nós vamos falar da nossa adolescência, da sua adolescência e da adolescência de personagens, que assim fica um pouco mais fácil. Nós vamos falar de amores, nós vamos falar de sexo, nós vamos falar de homoerotismo, nós vamos falar de suicídio. O que é viver a adolescência hoje? Como foi a sua? Como foi a dos seus pais? O que tem de diferente? Adolescência em cartaz. Tema desta série do Café Filosófico. A adolescência é um período intenso de descobertas, de paixões, de testar limites, de questionar regras, de um certo fascínio pela transgressão. Mas quando esse fascínio é levado ao extremo, surge o lado B da adolescência, o da violência, das drogas e até da delinquência. Época em que os jovens se reúnem em turmas, às vezes gangues. O que acontece neste período que pode levar os jovens a comportamentos violentos e transgressivos, mesmo sem causas aparentes? E o que eles estão querendo dizer com estes atos? Filmes como Laranja Mecânica, Cidade de Deus, Sonhos Roubados, Transpotting e tantos outros colocam em foco este lado escuro da adolescência. Eu vou trazer para vocês um filme que pode parecer paradoxal, o filme Laranja Mecânica. 4 adolescentes que usam a noite para passear, se drogar, para vandalizar, para bater em alguém, para estuprar uma mulher. Eles estão dispostos a qualquer tipo de farra sádica, assim. Ele iniciou na polêmica o tempo inteiro. Ele foi proibido no Brasil, era na época da ditadura aqui, porque havia uma discussão sobre se ele não incitaria, ao invés de denunciar a violência, ele não ensinaria e incitaria a violência. O livro é diferente do filme, porque o filme não inclui o último capítulo. O último capítulo é onde o herói que protagoniza a série, o Alex, né, que barbarizou durante todo o tempo, ele foi preso. Dentro da prisão ele cumpriu um pedaço da pena e trocaram a pena dele por um programa de dessensibilização da violência. Ele assistia cenas de violência enquanto algumas drogas lhe produziam um mal-estar. Ele associa a violência a um mal-estar físico, ele fica inibido de ser violento, né? Ele é devolvido à vida normal, evidentemente, como ele está completamente indefeso. Agora ele recebe toda a violência que ele antes fazia. Ele quase morre, essa experiência de quase morte reseta o tratamento que ele teve, ele volta ao normal, a uma psicopatia normal. No livro é mais interessante porque não. Ele reseta de alguma forma, mas ele tem um capítulo final onde ele encontra um dos ex-colegas dele, o amigo dele está casado, conta a vida dele, que é uma vida bem normal, assim, sabe aqueles casamentos jovens, cheios de problemas, mas que um vínculo amoroso, né? E ele se dá conta que talvez seja aquilo que falte para ele, e ele faz uma reflexão sobre o que ele passou. Eles têm um filho, isso eu não lembro. O fato é que ele faz uma reflexão sobre o que ele passou, se dá conta das burrices que ele fez, e aí o mais interessante para mim parece é o eixo o eixo filosófico do livro, que é a incapacidade da transmissão da experiência, que é uma coisa que qualquer pai de adolescente já viveu. O Alex, o personagem, diz o seguinte: daqui a pouco eu vou ter um filho, e ele vai fazer todas as burradas que eu fiz, e tudo que eu tentar dizer para ele para não fazer, ele não vai aceitar. Ele fala isso que a gente vive, ou seja, parece que as pessoas só aprendem com a experiência, né? Que não são incapazes de aprender com a experiência alheia, com a experiência dos pais. Em psicologia, a gente brinca com uma coisa que é uma brincadeira e não é uma brincadeira, é uma coisa séria. A gente define assim: a inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Aprendeu é inteligente, não aprendeu não é inteligente. E o que é o sábio? Aquele que aprende com a inteligência, com a experiência alheia. Né? Então, isso é uma genialidade de tu aprender isso. O Alex não acreditava nessa genialidade. Para ele,
o mundo está as pessoas são reduzidas a aprender com as suas burradas, assim, numa espécie de é impossível transmitir a experiência vivida dos pais, ou seja, os pais não conseguem ensinar os filhos, né? Então isso dá uma dor, né? Tudo aquilo que eu aprendi foi em vão, só serviu para mim, né? Não vai adiante. Então por isso que ao nosso ver essa obra ela serve para pensar a questão da adolescência, porque ela é de alguma forma uma adolescência na hipérbole, no exagero máximo do uso da violência. O normal de jovens, ele tem momentos de gangue, né? Quem já foi adolescente sabe. Tem momentos que, para se provar uns aos outros, né, eles fazem coisas transgressivas, roubam pequenas coisas, quebram não sei o quê, e para mostrar para os outros que tem coragem e ser aceito no grupo. A gente tem que entender que o adolescente ele está vivendo num mundo à parte, ele não foi capturado pela lógica do mundo adulto, ele não quis entrar ainda, ele está testando, né? Então ele tem uma exterioridade, e essa exterioridade que faz o vandalismo, porque aquele mundo não é dele ainda, né? É um ataque a esse mundo, é um ataque à ordem, é um ataque às instituições, é um ataque a tudo que ele sente que o oprime. Essa exterioridade coloca o outro, nós, os adultos, a sociedade como inimigo. Então, essa questão da violência, da marginalidade, da delinquência, faz parte da adolescência nisso, né? Acho interessante a gente entender que esses jovens, essa gangue do Alex e seus drugues, porque é próprio das gangues adolescentes e é próprio da adolescência a gente constituir um vocabulário próprio. Se quer saber a idade de alguém, é só pegar o corte geracional das gírias que a pessoa usa. A gente vai usar as gírias da nossa adolescência. Essa acaba sendo a nossa língua-mãe do sujeito que nós vamos ser publicamente. E o Alex e seus drugues falavam uma língua que eu não me lembro o nome, que o autor criou, e eles têm essa coisa de ser uma espécie de pequena pátria temporal. O interessante é que os grandes, além das mulheres, que agora eu já vou falar um pouquinho mais, a quem os drugues, enfim, esse grupo combatia eram os velhos, ou seja, a sabedoria do mundo, né, aquela que o Mário contava que não é possível de ser absorvida, os intelectuais, né, que é, digamos, a sabedoria constituída, o conhecimento, e as mulheres. Quando a gente fica sem um lugar para ser, sem um assento simbólico, sem um espaço de referência, sem uma capacidade de elaboração, que é o recurso simbólico que a gente herda e faz com aquilo um instrumento para poder pensar e para poder elaborar as coisas, a gente fica fadado a atuar, né? Fica fadado a fazer atos que tentem nos fazer parecer vivos, que tentem nos fazer parecer valiosos, que tentem nos fazer parecer fundadores de alguma coisa que nunca existiu, né? A gente precisa inventar a roda a cada geração. E é isso que muitos adolescentes fazem, e é por isso que a adolescência é tão perigosa, porque ela é fadada a acting out, ou seja, eu vou lá e invento a roda e digo que a roda nunca existiu, porque a minha roda é tal tipo que nunca foi feita, que roda muito mais, etc. Eu preciso saber que a minha chegada no mundo vai fazer diferença. A violência é um desconcerto teórico, especialmente quanto ao fascínio que pode causar. Como todos os assuntos para os quais temos poucas ferramentas teóricas para dar conta, é muito mais fácil encontrar suas causas na influência da mídia, do que olhar com coragem para dentro de nós e ver como a nossa agressividade é epidérmica e atinge principalmente os jovens, tanto por serem mais vulneráveis, como para usá-la para expressar-se pelos mais variados motivos. Especialmente os pais estão interessadíssimos na tese de que a violência nasce da mídia, pois os livra da acusação de uma educação omissa, quando perdem um filho para a marginalidade ou quando seus filhos usam a violência como dialeto constante de suas reivindicações. No próximo bloco... O que é ser transgressivo hoje? Nos séculos 18 e 19, os homens eram mais valorizados que as mulheres. Eles mandavam no mundo. Mas isso vai se desmoronando no século XX, quando começa a haver deslocamentos das identidades,
tanto masculina como feminina. A figura do soldado nas guerras mundiais ainda devolvia ao homem um pouco desse prestígio perdido na sociedade e dentro de casa. Mas e quando acaba a guerra? Como reafirmar sua virilidade? Como fica essa masculinidade ressentida? Laranja Mecânica, um filme de muita violência, retrata uma gangue de adolescentes que inventa uma nova guerra. Desta vez, contra as mulheres. Esses jovens juntaram os farrapos dos uniformes machistas dos seus tataravós e com eles costuraram uma bandeira de coisa nenhuma, destinada à sua cruzada contra as mulheres. O filme, para quem viu, sabe que tem várias cenas de estupro explícitas. E o Bar Korova, que era o lugar onde eles se preparavam para suas noitadas, é uma joia estética e do absurdo do machismo, né? É um bar todo decorado com corpos de mulheres de louça ou acrílico, manequins, né? As mesas são mulheres, não é de 4, porque elas estão assim, né? Então, ao contrário, né? Então, a gente pousa o nosso copo sobre a barriga de uma mulher. E o que eles bebiam era leite adicionado de drogas estimulantes, ou o que se quisesse, né? O cardápio era variado, e esse leite com drugs era tirado de manequins também, que jorravam esse leite pelos seios, né? Então, não é só uma situação abusiva ou escrachada de sarcasmo, de sei lá o que, com as mulheres, mas também com a figura da mãe, né? Essa figura da mãe vai ser para sempre, para homens e mulheres, a figura do poder feminino mais assustador. Se a gente tem muito medo do poder público das mulheres, mais medo nós temos porque a gente conheceu muito bem o que é o poder de uma mulher desde bem pequenininho. A gente dependia dela para comer, a gente dependia do olhar dela ou de olhares derivados do dela para caminhar, né? Vocês lembram como é que uma criança faz um só, né? A mãe para na frente, ou alguém que ocupa esse lugar materno, olha a criança nos olhos e diz, vem. E ela vem, pendurada nos olhos. Esse olhar materno, a gente dependeu dele para existir. E essa dependência, a gente tem raiva dela pelo resto da vida. E essa é uma das razões de tanta hostilidade com a mãe e com a mulher e de tanto medo do poder feminino. Mas tem mais razões para o medo do poder feminino que essa masculinidade ressentida vai se colocar, né? Por exemplo, enquanto as mulheres estão confinadas dentro de casa e submissas ao poder do pai, esse cara poderia ser um pária, um nada na rua. Mas no momento que ele chegava em casa, ele era um rei. Ele era recebido com os chinelos, né? com o jornal. Né? O cachorro trazia o chinelo e o jornal, e a mulher preparava a comida, e os filhos eram mandados calar. Né? Os filhos eram mandados para os seus aposentos para não perturbar o cansaço do guerreiro, o rei que chegou em casa. Esse lugar de poder ser rei em algum lugar, no momento em que a mulher também sai e que os dois chegam cansados dentro de casa, e ela diz para ele, é melhor você acompanhar o banho do fulaninho, porque eu vou fazer o jantar e nós dois estamos cansados. Acabou isso, né? Ele não é rei dentro de casa. Os dois vão ter que ser, né, plebeus dentro de casa. Não tem mais esse lugar de reificação. A Virginia Woolf dizia que a mulher é um olhar que reflete a imagem do homem como se fosse um espelho duplamente. Ele se enxerga 2 vezes a sua envergadura. A Simone de Beauvoir dizia que a mulher se faz de outro para que o homem possa ser um. Então, novamente, uma posição de espelho. Essa mesma posição de espelho que é a posição materna. Então, vejam como as mulheres foram reproduzindo na vida conjugal e na vida familiar para os seus homens aquele eterno lugar da mãe. E isso é uma das grandes razões para as quais a gente pense a fúria desses homens que ocasiona essa epidemia de femicídios que nós temos, porque, infelizmente, a libertação feminina causa uma ressaca
nos homens mais frágeis, aqueles homens que têm, em relação às mulheres, uma posição de rivalidade, que só compreendem, dentro de uma posição infantil, se veem como uma criancinha, só compreendem a relação amorosa ou o vínculo dentro de uma gangorra de submetido, vítima e algoz, poderoso e submetido. Eles só conseguem entender a gangorra. Esse cara é o estuprador, esse é o abusador, esse é o pedófilo, e esse também é o femicida. É o sujeito que espera da mulher o reconhecimento que ele esperava da própria mãe, mãe esta que ele também temia. A única coisa que mantinha ele, de alguma forma, protegido em relação a essa mãe, para que ele não assassinasse a sua mãe por medo de ser engolido por ela, é essa ideia viril de que ele era a última bolachinha do pacote. Todos os homens nascem achando que são a última bolachinha do pacote, ou pelo menos nasciam. Só que isso contrarrestava, né, para ser a última bolachinha do pacote, eu tenho que imaginar que tem alguém muito interessado nessa bolachinha, que é a minha mãe, né? E todas as mulheres do mundo têm que se comportar como esta mãe. Ser equivalente é um drama para qualquer homem contemporâneo que seja frágil, que não tenha se constituído num processo de saber, de formar algum lugar no mundo, de tentar se estabelecer enquanto um cidadão como alguma referência. A Hannah Arendt dizia que quanto mais ilegítimo um grupo não se reconhece, quanto menos tem um lugar no mundo, mais tendência à violência ele vai ter. Isso serve para os homens também. Quanto mais ilegítimos eles se reconhecerem, quanto mais eles não se reconhecerem, quanto mais eles precisarem de um olhar materno embevecido para ser alguém, mais eles tenderão à violência quando eles sentirem qualquer vacilo nesse olhar que lhes tira o lugar. Então, como ela se atreve a deixar de me amar? Quem ela pensa que ela é? Se uma mulher está na rua e aparecer qualquer coisa, eu tenho direito, numa espécie de priaprismo emocional ou priaprismo de pensamento, eu tenho o direito de me sentir excitado a qualquer pedacinho da mulher que aparecer, né? Eu preciso provar minha virilidade, né, com a rigidez do meu pênis, né? Literalmente, uma rigidez é um ato que prova uma virilidade frágil e ressentida. Essa virilidade está destinada à morte, ela não vai mais existir. Então, quando eu vejo uma mulher, eu tenho esse priaprismo emocional de que eu tenho que me sentir excitado. E se ela me deixou ver alguma coisa, que é aquela coisa de culpabilização da vítima, se ela me deixou ver alguma coisa, é porque ela quer que eu a deseje. Portanto, ela tem culpa de que eu esteja desejando ela, né? Então, essa é a lógica da burca, essa é a lógica do abusador, e tem uma outra coisa muito problemática na virilidade ressentida. Antigamente, bastava o sujeito se sentir excitado, ficar com seu pênis ereto, ejacular, ele já era homem. Alguém ouviu falar da mulher nessa história? Que mulher? Não, né? Só que agora tem uma questão. Espera-se que um casal sinta prazer. Espera-se que um homem conheça o corpo de uma mulher, assim como ela conhece o corpo dele, e ele passa a ter um corpo inteiro e não só um pênis, e ela passa a ser um corpo com o qual eles se relacionam e não só um buraco, para que haja uma relação de prazer mútuo. Esse é um grau de entrega muito assustador para um homem que teme ser engolido pelo fantasma da sua mãe, e ao mesmo tempo ele precisa ter uma virilidade sustentada, né? Não basta, né? A ejaculação precoce é um problema a partir do momento em que o prazer da mulher passa a ser uma questão. Isso é muito irritante para esses homens frágeis, né? Dependentes de uma mãe voraz, né? Que eles imaginam que é voraz, mas que não os come, porque eles são maravilhosos, né? É uma pergunta que chegou pela internet, diz assim: por que a misoginia virou uma arma política com discursos de ódios, e o que explica o fascínio do adolescente por esse discurso? A Hannah Arendt colocava uma questão, né? O que tu faz quando tu lega, quando a tua herança é a revolução, é a transgressão, é o ser diferente?
Aí tu vai, transgride, e tu leva para eles que eles têm que ser transgressivos né? É ser transgressivo hoje. Talvez para alguns jovens, levando ao pé da letra, a coisa mais transgressiva que ninguém espera é que eles sejam fascistas. O novo é o mais velho, né? O único lugar para tu chocar alguém, para tu ser contra os teus pais, é ser fascista. Nós vamos estar falando de pessoas frágeis, que não têm referências, não têm condições de elaboração para ocupar um lugar social e sentir que tem um lugar de fato no mundo. A grande tendência é que elas façam uma acusação, principalmente homens, e algumas mulheres também fragilizadas, né, na saudade da identidade binária, que eu sabia exatamente o que eu devia ser, ela ou ele. Essas pessoas vão tender a fazer uma recriminação ao pai tradicional, hipotético, esse que existiu, ao pai severo, que deixou de me apontar um lugar que eu deveria ocupar. O Winnicott também dizia que os jovens, muitas vezes a sociedade relega os jovens à posição de superego, nessa condição de não legar nada a eles, de se neutralizar enquanto ancestrais, coloca eles na posição de dizer o que uma sociedade pode ser. E o que eles fazem? Eles dizem o lugar onde o pai devia estar, eles se colocam nessa posição. Foi assim que o Winnicott lia o fato de que o próprio movimento fascista, o nazismo, ele nasce num movimento juvenil, de jovens que vão para suas famílias dizer o bom ariano é isso e aquilo, e eles regulavam seus pais. É assim que começa o funcionamento interno, em termos de vida privada, da construção do nazifascismo. Então, esses jovens vão às famílias dizer: pai, o que eles imaginam que devesse ser um pai, fique no seu lugar e diga às mulheres para elas ficarem no lugar delas. Em casa, eu sou o cara que manda. Então, é uma espécie de busca de mentes muito frágeis, culturalmente extremamente empobrecidas. Eu sou o que eu consumo, eu sou os bens que eu tenho, eu sou muito pouco do que prova do que eu sou capaz, no sentido de ocupar um lugar no mundo. Essas mentes vão buscar também uma virilidade muito rala. E essa virilidade rala vai ser pela via do que eles imaginam que seja um governo militar, pela via do que eles imaginam que seja um patriarca, que vai oferecer um arcabouço fechado, um arcabouço de quadrado, onde eu posso entrar e me sentir segura. Então, pode ser bom para que eu, né, para que não caia, né, a viga na casa da minha cabeça, mas certamente eu vou morrer soterrado. No próximo bloco. Como é que esses jovens compram uma adolescência para eles? Nossa sociedade tem idealizado a adolescência como sendo um período em que conquistamos liberdade, nos desgarramos da família e saímos para a rua querendo construir o nosso caminho. Diante de um mundo de possibilidades que se abrem, acreditamos que é o momento em que podemos escolher o nosso destino. Essa fase da vida, que traz riquezas com suas descobertas, é também um período de muita angústia, dúvidas e conflitos. Seja como for, ter o direito de viver a adolescência é, na verdade, um privilégio. Porque, para muitos, a vida exige um mergulho direto da infância para o mundo adulto. A adolescência é um luxo. Por quê? Se você tem um adolescente, alguém está sustentando. Evidentemente, não tem um adolescente sozinho. A adolescência é um prolongamento, né, é um momento de que você ainda não é adulto, você já deixou de ser criança, é um intermédio, e que tu tá ali fazendo uma experiência antes de entrar no mundo. Ok, tá bem, você não está produzindo, não tá, né, tá só... Quem banca? É impossível prescindir da infância. Não é possível você pular a infância. Uma condição infantil é uma condição infantil. Alguém tem que cuidar de ti. A adolescência não. A adolescência é optativa. Você pode não ter adolescência, você pode pular. Toda a história da humanidade anterior sempre foi assim. A adolescência é uma invenção recente. Se não tiver quem banque, pode não acontecer. Inverno da Alma, com a Jennifer Lawrence. É um filme de crescimento do herói, assim.
ela tem 16 anos, vive com os pais. A mãe é catatônica. Não sei se você sabe o que é catatonia. É uma pessoa que está num estágio de depressão tão avançado que ela não reage, não fala, não faz nada, precisa ser cuidado o tempo inteiro. E ela tem 2 irmãos menores que ela tem que cuidar. Ela é a mãe, né? Ela tem 16 anos e ela é a mãe desses filhos. Ela vive no interior dos Estados Unidos, no interior pobre, mais pobre possível. E a família dela é uma família de várias gerações de marginais. O drama é o seguinte: o pai dela sumiu, não aparece em casa, não sabe onde é que está faltando dinheiro em casa, não tem o que dar de comer para as crianças, tem que viver da caridade dos vizinhos. Até que ela recebe a visita de um funcionário da justiça dizendo que o pai tinha empenhado a propriedade, hipotecado a propriedade, para conseguir a liberdade condicional, para conseguir, aliás, responder um processo em liberdade, né? E que, como ele não apareceu frente ao juiz, como ele desapareceu, sumiu, eles vão executar a hipoteca, eles vão perder a casa. Jessup signed over everything. If he doesn't show at trial, see, the way the deal works is you all gonna lose his house here and got some place to go. I'll find him. Então, o que ela faz? Ela tem que começar a descobrir aonde está o pai, porque o pai tem que aparecer para elas não perderem a propriedade. Então, a questão dela é a busca pelo pai. Só que ela descobre rapidamente que o pai está morto, que o pai fez um acordo com a polícia por delação premiada, a gente conhece isso. Né? E delação premiada, entre mafiosos, você sabe onde que vai parar, né? Então, o pai é assassinado. Ele é retirado da cadeia, paga uma coisa, né? E o matam. Só que ela tem que provar que o pai está morto, para não perder a hipoteca da casa. Então, ela não tem nem tempo de chorar esse pai. Ela tem que brigar pela sobrevivência do que lhe sobrou. Uma mãe catatônica e as 2 crianças. Esse filme é sobre uma menina que não tem adolescência. Ela tá presa. O que é a adolescência para nós? A adolescência é naquele momento da vida que você tem, aos 15, 16 anos, que você tem para se desligar da tua família, escolher um destino, pensar uma profissão, ser diferente dos pais, contestar os pais. Ela não tem essa chance. Ela não consegue se desligar da herança paterna. Herança no sentido da trajetória da família. Ela vem de uma família de marginais e aquela marginalidade está entranhada nela que ela não tem como escapar disso, ela não tem escolha. Isso é uma subjetividade, a moda antiga, século XIX, XVIII, XVII e lá para trás. Ou seja, tu nasce num lugar, o teu pai tem aquela profissão, tu segue a profissão do pai, herda as coisas do pai, da mãe, e você segue. Tu não tem uma invenção de uma vida nova. Então, ela tem, embora a história se passe no século XX, agora, recente, o que o pai fazia? O pai cozinhava metanfetamina, essa era a especialidade do pai dela. Se não tem pais que te banquem, a adolescência não existe. E você fica preso à vida, à rudeza do destino que te foi dado, e tu não sonha com mais nada. Ela não conseguia ir para a escola. O sonho dela era para o exército, porque no exército ela tinha a chance de sair daquilo. Era um outro mundo, um outro lugar, e ela era muito rude, sabia atirar, sabia brigar. Acabou o sonho dela. Às vezes a adolescência não acontece. E aí vocês vão perguntar, e faz falta? Depende. Os casos que eu tenho são de pessoas muito bem resolvidas, muito sábias e que, como é que se diz assim, que deram super certo na vida, assim. Então, a adolescência ela não é necessária do ponto de vista, assim, um momento de construção pessoal, que você é uma aprendizagem, blá, blá, blá. Não necessariamente funciona assim. Mas como tu está tomado num mundo que vive a adolescência, uma idealização da adolescência, o que acontece é que essas pessoas, na meia-idade, elas sentem que a vida lhes deve algo, porque elas não tiveram adolescência. Então, é uma espécie de dívida posterior, assim, numa espécie de todo mundo teve e eu não tive. Sabe, essas férias, né? Todo mundo fez essas férias da adolescência, esse momento de festas, de gozo, de encontrar coisas novas, de viver coisas extraordinárias, eu não tive. Então tem um certo ressentimento, mas não todos. Tem uns que são sábios o suficiente para saber que aquilo é uma furada. Não é necessário que alguém, para ser um adulto realizado, tranquilo, sábio,
Não é necessário uma boa adolescência. Ela pode não acontecer. Essa questão da não adolescência, a gente usa também para que a gente possa entender o quanto a adolescência é uma crença social que a gente tem de algo que a gente naturaliza. Vem a puberdade, vem os caracteres sexuais secundários, então é natural que a gente entre na adolescência. Não. O fato de que a gente tenha estabelecido essa moratória, como a Erik Erikson explicou, que é uma moratória, onde eu contraio dívidas na vida, mas que eu não vou pagar, eu vou pagar depois. Então, esse tempo é uma paixão social nossa, de que existe essa época onde o sujeito está suposto a se desenvolver mentalmente, onde o sujeito está suposto a poder escolher. Né, que a nossa grande fantasia é de que alguém vai escolher e vai gozar aquilo que a gente espera que a vida possa dar de melhor. E essas fantasias estão todas colocadas em relação à adolescência. Só que vamos pensar como que isso acontece com aqueles que ninguém banca o luxo de adolescer. A sociedade tem que pagar pela adolescência, as famílias têm que pagar pela adolescência. Esse período em que se fica estudando, criando, sendo aprendiz da vida, esse período de estágio, alguém está sustentando. O que acontece com aquelas pessoas cuja adolescência, assim como aconteceu com a sua infância, ninguém banca, que são os jovens que crescem nos lugares esquecidos pela cidade. Te rouba caminhão de gás todo dia. Te meteu um hoje, vai meter outro amanhã. O negócio é meter a caixanga de bacana, cabeleira. Cidade de Deus foi escrito, é uma bela obra literária, mas foi escrito em cima de uma pesquisa do Paulo Lins, proveniente da Cidade de Deus. Ele nasceu e cresceu lá, e ele fez a sua pesquisa toda lá dentro da Cidade de Deus, morando e captando, anotando as frases, anotando histórias. Ele foi recolher histórias de vida. Vai trabalhar um início, que é quando os primeiros malandros, que se chamavam de bichos soltos, se contrapunham aos otários, que eram os trabalhadores. O que tem aí uma lógica que é muito da herança dolorosa da escravidão, aonde o trabalho não enobrece na nossa sociedade. Sociedades escravocratas não veem o trabalho como uma boa coisa. O trabalho desenobrece, o trabalho envilece, o trabalho te torna menor. O cara que é bacana é o nobre. E o malandro é o cara que rouba essa nobreza, ele usurpa essa nobreza. E isso nós temos assim, os primeiros malandros que vão se transformar nos grandes traficantes, como a gente tem hoje. Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. Então, Cidade de Deus marca, né, essa trajetória e tem vários personagens. Nós temos uma dupla de meninos que vai chegar a serem barões do tráfico. Um deles é o Dadinho, que se torna o grande barão do tráfico, e o Bené, que é o seu amigo de toda a vida. O Bené é um cara super legal, é um malandro, ele é um cara que está nessa história por amizade com o Dadinho, que é seu amigo de infância. Então, ele tem essa coisa da adolescência, que é a amizade, e ele está nessa história não é por poder e dinheiro, como o Dadinho, tá? Ele está nisso pela parceria, e o que ele quer? Ele quer comprar uma adolescência para ele. Então, ele pega um drogadinho desses que frequenta o morro, né, que começa a vender, aqueles que começam a vender a máquina fotográfica do pai, enfim, para comprar coca, né? Então, o que aqueles caras descobrem? Né? Que nós não precisamos roubar ninguém, né? Os burguesinhos vêm e nos trazem as suas coisas em troca de... Né? Levam para o morro as suas coisas em troca de drogas. Ele parafina os cabelos, ele faz uma tatuagem, ele vira playboy, ele vira um adolescente. O sonho dele é comprar uma adolescência para ele. Como é que esses jovens compram uma adolescência para eles? Com objetos que simbolizem o ócio, que simbolizem o prazer de viver, a marginalidade no sentido de eu não funciono conforme suas regras, eu estou aqui para me divertir. Objetos que simbolizem a adolescência eterna. Esses são, digamos, as insígnias que os jovens desprovidos de qualquer reconhecimento social vão buscar. Então, nós temos a busca desse reconhecimento dos desvalidos pela via da violência, principalmente contra as mulheres,
mas da violência como um todo. Tem a figura, tem uma coisa muito importante que aparece em Cidade de Deus, que é o poder da arma. A arma nivela as hierarquias. Se eu tenho uma arma, eu sou alguém, e se eu mato, tem uma passagem do filme muito dolorosa, está lá uma criança, que é o filé com fritas, ele está subindo na hierarquia do tráfico, e o traficante mor, que é o Dadinho, testa ele, pede que ele mate outra criança como ele. E ele mata. Vambora, filé. Quero ver se você é do conceito agora. Ah, tá chorando, amigo. Vai lá, vai lá. Por que você não vai embora logo, amigo? Bora, filé. Não tem desespero não, Como man. se ele desse um tiro no espelho da sua própria infância. E a partir daí ele diz, agora eu sou um sujeito homem. Vejam bem que não é um rito de passagem, é um evento de passagem, que é um jeito de comprar a condição adulta à vista. Comprar a prazo é o que a gente faz na adolescência, vai comprando aos pouquinhos. Então nós temos eventos de passagem, aonde a violência, aonde a marca do que seria o homem guerreiro, a compra da virilidade, da identidade tradicional masculina é feita de uma forma crua, é uma forma de uma grande passagem ao ato, e é uma forma que a gente joga essas criaturas que não têm outra possibilidade de constituir um lugar social. Uma das grandes brigas do pessoal da Cidade de Deus foi que eles passaram a sofrer muita discriminação depois desse filme. Por quê? É considerar a maçã podre como a representante do cesto. Por que a gente acha que todo mundo numa favela é marginal, quando, na verdade, o grosso das pessoas da favela são trabalhadores guerreiros, sofrendo horrores e indo ali todo dia trabalhar? Porque, de alguma forma, a gente espera que esses jovens realizem uma fantasia que a gente tem. Quando a gente é criança, ou lá nos nossos sonhos, quando alguém nos incomoda, o que a gente pensa? Tomara que morra. Não pensa? Né? A gente pensa essas coisas, e os nossos sonhos sonham essas coisas. Isso as crianças dizem, ou pensam mais explicitamente. Os adultos sonham e se admitem, também fazem. Então, a gente projeta sobre esses jovens que a gente considera que teriam razões para nos odiar, que teriam razões para se vingar, que teriam razões para querer conquistar algo, né, que nós hipoteticamente temos, os mais abastados. Então, a gente espera que eles realizem uma fantasia infantil nossa, que se vinguem, que consigam as coisas pela via da morte, pela via da submissão do outro, que não existe poder maior do que acabar com a vida de alguém. Então, essa fantasia projetada sobre aqueles que a gente imagina estar prejudicando com a nossa exploração, é o que faz que a gente pense que todos os jovens negros, pobres, estejam querendo matar aqueles que estão numa posição mais abastada. No próximo bloco. Quando você fuma maconha, você se sente inteligente, não é porque você ficou inteligente, é porque o teu sistema cognitivo ficou rebaixado e tu tem grandes insights sobre o óbvio. Mas não te parece o óbvio, te parece a genialidade, parece Einstein. Milhões de vidas transcorrem na fronteira ou mesmo no interior da extrema pobreza. São crianças e jovens desprovidos de incentivos e de proteção, vítimas de todo tipo de preconceito. Nessa falta de condições, o caminho para o crescimento é um campo minado. Muitos deles veem como única saída comprar o alvará para uma adolescência, através do tráfico ou da prostituição. Um estudo feito pela jornalista Elaine Trindade, a partir de diários de jovens que sofreram abuso sexual na infância e que acabaram tendo alguma passagem pela prostituição, também inspirou o filme Sonhos Roubados. Uma dessas meninas confessa ao seu diário: aos 10 anos, com a grana da prostituição, comprei minha primeira Barbie. O que a gente tem de importante é entender o quanto muitas meninas precisam performar uma feminilidade que elas ainda não conseguem bancar, e é nesse momento que essas meninas são, digamos, rapinadas pela sociedade pedófila. A sociedade nossa tem o que muitas feministas têm chamado de cultura da pedofilia,
que são essa imagem da beleza, essa beleza da mulher imberbe, da mulher muito magra, que ainda não tem os volumes, né, que tem um corpo de criança, ou da ausência de pelos pubianos, né, que é como digamos, uma vulva de um bebê ou de uma criança pequena, pré-puberdade, que as labioplastias de vulva que as mulheres têm se submetido, tudo para parecer o quê? Para parecer uma criança ou para parecer uma puber, uma pré-puber, né? Então, tem essa coisa de pegar no pulo essa menina, que é uma menina e que se parece com uma mulher, portanto, está numa situação de inocência, está numa situação de fragilidade, que é como o machismo quer ver a mulher, né? Essas meninas acabam, muitas vezes, usando a prostituição como forma de se apropriar daquilo que é, né, fazer ativamente aquilo que elas sofreram passivamente. Então, eu vou ganhar dinheiro com isso. E para comprar o quê? Para comprar uma adolescência. Para comprar, né, ingresso para o baile funk, onde elas dançam. Vocês podem dizer que tem erotização na música funk? Tem, mas é uma erotização que elas vão porque querem, porque elas brincam, porque elas estão no controle da coisa. Digamos, um nível muito frágil de cultura, porque nós estamos em torno dos clichês de gêneros. Mas, pelo menos no baile funk, quando elas se arrumam, que elas compram a roupa, que elas compram o brinco, que elas compram a maquiagem, e que elas vão dançar, e que elas vão fazer as coreografias, elas estão ali sendo jovens. E, muitas vezes, para comprar isso, elas precisam se prostituir. Se, de alguma forma, os jovens pobres, negros ou pardos, enfim, estão ali vulneráveis no sentido de serem discriminados, de serem considerados marginais, as mulheres, as meninas, estão no patamar mais sofrido, porque elas são vulneráveis frente à própria comunidade. Os corpos delas estão à mercê dos velhos babões, dos tios, dos avós, dos padrastos, dos irmãos mais velhos, de qualquer um que passar e pegar. Eu escolhi não escolher a vida. Eu escolhi uma outra coisa. E os motivos? Não há motivos. Quem precisa de motivos quando se tem a heroína? Transportem é um filme maravilhoso para pensar a complexidade que é a droga. A gente tem uma visão muito simplista da droga. A gente não consegue vencer a droga porque a gente não entende a complexidade do seu mecanismo. Alguns dos nossos valores, né, de felicidade, de consumo, eles deixam portas abertas para que a gente pense que as drogas possam ser uma solução. Transportem acompanha a vida de um grupo de adolescentes, de uns amigos, quer dizer, amigos não, né? Porque se eles são amigos, não precisa de inimigos, porque eles criam problemas uns para os outros, né? O filme é maravilhoso nisso, eles ficam ligados, embora um só enrosque a vida do outro, como é muito comum em usuários de drogas, né? Eles acabam descendo de encrenca em encrenca justamente pelos amigos psicopatas que só te colocam empecilhos na vida e que te colocam em ciladas e, enfim, e a coisa só anda para trás. Vocês poderiam falar sobre maconha? Primeira questão que é preciso dizer é que as drogas, elas são as drogas ilícitas e as lícitas, elas não atuam no corpo de cada maneira. Vocês podem perguntar para qualquer psiquiatra que vai receitar uma medicação para vocês, ele vai testar. Ele vai fazer experiência com vocês, porque ele não sabe como o corpo funciona. Qual droga você reage de qual maneira. Maconha ele tem é a mesma estudos, coisa. Mas tem Existem estudos, existem tendências, mas elas têm particularidades. A maconha é uma delas, né? É um alucinógeno leve, né? Uma percepção, altera a percepção de maneira que tu não sabe se aquilo vem de dentro ou de fora de ti, e é um bom ansiolítico. Não para todos, tem gente que fica muito mal. A maconha, para algumas pessoas, desencadeia síndrome do pânico, ou que é um nome moderno para neurose, para crise de angústia, né? E desencadeia crises psicóticas também. Então não é assim, né? Mas para a maioria das pessoas ela é um bom ansiolítico, ela corta a ansiedade, ela corta mesmo, assim, então você... Né? Então, por que não cortar a ansiedade se a ansiedade é tão ruim?
Não é verdade? Todo mundo vai perguntar, não, se cortou a ansiedade, tá bom, né? Então, a ansiedade é ruim. É e não é. Porque, assim, ó, o que nos faz nos mexer na vida é que tem uma parte da ansiedade que é uma ansiedade que te leva à ação. Nem toda ansiedade é ruim. Tem uma ansiedade que diz basta. Sabe quando tu diz basta, chega, vai, tu vai fazer alguma coisa, tu para com um comportamento teu, tu vai para ação. Isso aí é provocado por uma ansiedade também, que tu quer romper com aquilo. Se tu corta a ansiedade neurótica que não produz nada, se tu toma um ansiolítico forte, tu corta todas as ansiedades, inclusive essa ansiedade benigna que te faz mudar. Então, o que é muito comum, o dramático do uso contínuo da maconha, é esse sujeito que fica nesse corte, e como ela não é que nem o álcool, que ela não dá muita ressaca, né? A maconha, o álcool te dá uma ressaca, né? Então tu pode ficar sob o efeito de um ansiolítico por muito tempo, isso te trava na vida, porque tu não resolve ela, tu fica, tá bem assim, por que eu vou, isso me incomoda, aí fuma não incomoda mais, entende? Então fica, o drama da maconha, ao meu ver, é a questão dela te prender, ela te cortar aquela atitude que faz com que você resolva certos problemas. Essa é uma das questões da maconha. Né? A outra é uma questão cognitiva, porque um dos efeitos da maconha é que ela ela faz um rebaixo da cognição, e você fica, sob o efeito da maconha, você fica que nem uma criança. Sabe aquele assombro que as crianças têm de ter grandes sacações? As crianças têm grandes sacações porque elas estão ali exercendo as grandes sacações. Quando você fuma maconha, você se sente inteligente, não é porque você ficou inteligente, é porque o teu sistema cognitivo ficou rebaixado e tu tem grandes insights sobre o óbvio. Mas não te parece o óbvio, te parece a genialidade, parece Einstein, né? Que tu, peguei! No outro dia tu vai ver a anotação. Quem riu já sabe. Quem riu já sabe. No outro dia tu vai ver, não é nada disso, né? É porque você está numa condição infantilizada, então tudo te parece deslumbrante, uau, né? E a maconha faz tudo virar pensamento associativo, né? É que os psicanalistas adoram pensamento associativo. O que te faz lembrar isso? Lembra isso, lembra isso, lembra isso, lembra isso. É bom para fazer poesia. Lembra isso, lembra isso. Agora, para o raciocínio da vida, não, né? Não é associativo. A vida precisa de lógica. Isso, aquilo, né? A soma, subtrai, contrai aqui, lógica. Isso contradiz isso. Não. Na maconha, não. Na maconha, os pensamentos são assim. E, para alguns momentos não tem problema. O problema é se tu fuma o tempo inteiro, esses pensamentos assim fazem circuitos neuronais permanentes. Não é permanente o efeito, é permanente o efeito desse circuito, desse modo de pensar errático, que pode ser interessante para algumas coisas, mas para o frigir da vida, ele pode ser muito problemático, ele te emburrece. Tu fica numa errância mental, e que é bem preocupante. Isso que me preocupa. Que fique bem claro que nós estamos falando de problemas do uso abusivo de alguma coisa, e vejam bem, são problemas diferentes disso que fica se dizendo, porque a porta de entrada para drogas mais pesadas, porque começa com a maconha, vai acabar no crack. Não, de jeito nenhum, não se trata. Se alguém vai acabar no crack, não é porque começou com a maconha, porque vai acabar no crack, porque justamente, que é o tiro curto, que é a morte, a felicidade terminal. São modalidades diferentes. A toxicomania, propriamente dita, não é um adolescente fumando maconha junto com seus amigos. Isso está muito bem retratado no Bicho de Sete Cabeças, no filme, que acaba internando adolescentes por causa de um baseado. Isso é uma barbaridade. Que isso, cara? Me solta! A gente tem que pensar o consumo de maconha, tem que pensar o que significa na vida de um adolescente, no sentido de questionar esse esforço todo. É uma versão muito soft que os adolescentes fazem de perguntar para os adultos: para que mesmo tudo isso? Será que vale a pena? Crescer vale a pena? Acho que eu não vou querer. Não que a gente recomende maconha, por favor. Sim. Mas ela está aí e tem que fazer alguma coisa com isso, entende? Ela é endêmica no Brasil. Se você fosse prender todos os usuários de maconha, a gente tinha que cercar o estado do Pará. Ia virar o alienista, né? Virar o alienista, assim, porque os adolescentes, meu Deus do céu, quem é que não
né, quase todos fumam maconha, então a gente tem que, né, fazer alguma coisa com isso. Começar por não né, tornar ela um demônio. O mais importante é a gente se dar conta que crianças ou adolescentes não se constroem a partir do que a gente diz. Elas se constroem a partir do que a gente faz e do que a gente é e do que a gente realmente acredita. Então, sermão não adianta. O que adianta é exemplo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eles não sabem que valores transmitir, porque tudo mudou, porque eles não estão numa posição de autoridade. Realmente é difícil educar adolescentes. Não aprenderam a viver em sociedade, a ter empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, porque tem muita gente mal educada hoje por causa disso, porque os pais não sabem como educar.